Fala pessoal, beleza? Então, no vídeo de hoje a gente vai fazer um degradê com muita calma, né? Ficou um vídeo um pouquinho maior do que o normal. A gente vai trazer um degradê com bastante calma para você que é iniciante acompanhar passo a passo. Nesse momento a gente passa o nosso pente número 2. Você vai passar esse pente número 2, um movimento em C. A gente está fazendo aí um mid fade baixo, não um mid fade alto, né? Por aí. É um degradezinho para o dia a dia. É um corte para realmente você ingressar no ramo da barbearia, entendeu? Então, você tá vendo o movimento que eu tô fazendo? A gente faz um movimento de raspagem e depois você faz ele em C, né? Então, o movimentinho em C, C murcho, né? Como diz a galera mais moderninha, que você vai tirar. Então, preservando ali as arestas, entendeu? A gente não quer subir muito ali para a gente preservar as arestas, beleza? Então, fazendo com bastante calma esse degradê, bastante calma. Você chegando ali perto da orelha, você vai descer um pouco, você vai preservar a coroa. Então, para você que está iniciando, a coroa é essa parte do rodemoinho aí da cabeça. E as arestas, essa parte aí esse cantinho, esse biquinho aí da lateral, beleza? Então, agora a gente vai vir com a nossa máquina 1, fazendo ali uma marcaçãozinha para a gente ter uma referência das áreas clara e escura. Então, dessa marcaçãozinha para baixo, a gente vai fazer uma graduação até a 0, entendeu? E dessa marcaçãozinha para cima, a gente vai tirar ela depois com o pente 1,5, fazendo ali um disfarce ali para trazer a área cinza e escura do nosso degradê. Então vai ficar daquela bem bacana. Como eu faço essa graduação? Eu pego o meu pente, eu passei a marcaçãozinha, fiz 2 dedinhos ali com a máquina 1. Agora eu venho com a minha maquininha 0,5, né? A máquina meio, né? O pente meio, né? Eu passo ele. Imagina que você está fazendo um degradê de cima para baixo. Então eu não me preocupo, na verdade, em fazer uma marquinha. Eu já vou ali passando ele no movimento em C. Ali, ó, tá vendo? Eu faço a marquinha e já vou tirando ela. Tá vendo? Então eu trabalho como se eu estivesse fazendo um trabalhando um degradê de cima para baixo. Eu vou fazendo uma graduaçãozinha. Então eu marco ali mais a parte de baixo ali e vou tirando aquela marquinha, né? Eu marco já assim, marco não, na verdade eu passo ela sem marcar muito. E se houver alguma marquinha, você faz isso que eu fiz aí agora. Dá uma regulagem na máquina e faz esse movimentinho, tá vendo? Ó, o movimento. Movimentinho de saída. Parece que eu estou passando perto da máquina, da marcação da máquina 1, mas eu não estou. Estou passando bem antes. Então, se eu fosse fazer um degradê, por exemplo, e ele fosse ficar só na máquina 1 ou na 06, pronto, era só raspar embaixo e já estava pronto. Mas como a gente vai baixar um pouco mais, nós vamos continuar trazendo essa graduação. Como? Com a nossa 0 alta, primeiro, um dedinho ali, um filetinho abaixo do local onde a gente passou a nossa máquina meio, né, o pente meio, a gente vai trazer, né, nós vamos passar ali a nossa máquina 0 alta. A 0 alta para a máquina meio dá praticamente a mesma altura, ela é um pouquinho abaixo. Então é importante você fazer essa limpezinha e já trabalhar possíveis pontinhos escuros que ficou dessa pequena graduação que a gente fez aí, tá vendo? Olha só, eu estou trabalhando esses pontinhos escuros. Por que é legal você já ir trabalhando? Você vai deixando uma região bem uniforme já. Então não deixa para depois, beleza? Agora eu venho com a minha máquina 0, né, raspando tudo embaixo. E aí a marquinha que vai ficar aí da 0 para 0 alta, ela é muito pequena. Se você não tirar ela somente como movimento de saída, aquele movimento padrão, você
no momento em C, você regula ela, bota ela zero intermediária, e aí você consegue tirar essa mínima marquinha que vai ficar aí da máquina 0 para 0,6. Por que eu utilizo essa forma de degradê? Porque essa forma de degradê, eu gosto de trabalhar, eu trabalho bastante com aprendiz também, e foi uma forma que os aprendizes conseguiram não se perder, né? O aluno ele não se perde nessa marcação da máquina 0. Essa é uma máquina que sempre o aluno tem dificuldade de tirar aquela marcação. Então, se você vem ali com a máquina 0 e marca forte, não estou condenando quem faz isso, pelo amor de Deus, é só um jeito que eu utilizo para ensinar meus alunos. Quando você faz aquela marcação pesada ali da máquina 0 ou até mesmo a máquina de acabamento, a gente já começa com essa máquina, para tirar aquela marcaçãozinha, há uma dificuldade legal, bastante. Então, eu prefiro não trabalhar com essa marcação forte. Eu prefiro trabalhar com a marcação com a máquina 1, que é uma marca mais fácil de tirar, beleza? E aí eu faço essa graduação da máquina 1 para baixo. Agora eu venho com a nossa máquina de acabamento, só dando aqueles últimos detalhezinhos. A gente não vai navalhar esse cabelo e nem passar cheio, porque nosso cliente ele tem muita irritação, aqueles furiculitezinhos, aqueles carocinhos que dá no pescoço e ele não pode fazer isso, senão vai piorar a situação dele, beleza? Aí o que a gente tá fazendo? A gente tá raspando, dando um acabamento pra gente não ter que fazer pezinho, né? E o acabamento fica melhor quando você dá esse último tapa ali com a máquina embaixo, né? E a máquina de acabamento micro, né, da UOL, ela é bem micro mesmo, então dá um efeito legal lá embaixo. Show? Agora a gente vem com nós estamos vindo com a máquina 1,5, né? O famoso calço, né? Antigo calço. Então a gente trabalha a nossa máquina 1,5 alta primeiro. Gente, como você tira essa marcação de forma mais fácil? Você passa a máquina 1,5 com movimento em C também. Movimento de raspagem quando chega na marcação em C. Tá vendo esse biquinho da máquina, esses dentes da máquina branca ali? Quando ele encontrar na marcação da 2 lá, você tira ele. Então esse é o time. Quando que eu tiro a marcação da 2, beleza? Se o dock estiver encostando, você tira. Agora, o que eu fiz ali, eu abaixei a alavanca, né? Eu levantei a alavanca, na verdade. Eu diminuí, né, para a máquina 1,5 baixa. Então agora eu vou tirando os últimos detalhes dessa marcação. Ainda não vai ficar 100% limpo, mas já está dando um bom resultado ali. O degradê ele já começa a aparecer. Você observou que a técnica é muito simples, mas eficiente? Talvez, né, você já tem uma forma bacana de fazer o degradê, consegue fazer ele bem acinzentado, bem bacana, bem espalhado. Cara, tá de parabéns, porque realmente é um desafio para muitos e muitos barbeiros. Porém, se você não tem uma forma definida, é legal se definir uma forma de fazer esse degradê. Então, tá aí uma sugestão para você tentar uma forma de fazer esse degradê de forma mais bacana, beleza? Então, depois que eu passei a máquina 1,5, agora eu venho com a máquina 1 alta, depois eu vou passar 1 baixa. Então, é um processo de desmanche daquela marcação, daquele peso ali. Então, ali, ó, tô passando a minha máquina 1 alta ali, ó, e tirando aquela marcação, aquele peso ali, né? E precisa raliar aquele peso ali. Claro que com o efeito da luz, do próprio cabelo, algumas imagens que você vê, ela nem sempre ela retrata a realidade. Às vezes no ao vivo você está vendo uma coisa, no vídeo a gente acaba vendo outra. Então, um ou outro detalhezinho, desconsidera aí, porque acontece mesmo, beleza? O vídeo, né, a imagem da câmera acaba pegando uma imagem mais escura, né? De acordo com o ângulo que ela pega, ela fica escuro,
Mas quando você olha ao vivo, é uma imagem diferente, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Mas aí a gente tá observando ali, ó. Já tem já o nosso degradê em forma de arco ali, ó. Ficando bem legal. Bem limpinho, bem espalhado, bem acinzentado, né? Essa parte é sombreada ali que fica bem legalzinho, né? Esses pontilhados. Isso é o que dá o charme realmente no degradê. A gente tem que evitar, gente, aquele degradê muito marcado, né? Tipo, corte do jaca, assim, uma coisa assim. Por quê? Porque não é todo corte que o cliente pede marcado. Quando ele fala no degradê, ele não especifica, ele está esperando algo, na maioria dos casos, algo bem assim, bem legal, bem espalhadinho. Os degradês mais altos, você consegue espalhar bem. O degradê mais baixo, tipo low fade, a dificuldade de espalhar é maior, né? Então, pega essa visão aí. Show? Porque você tem um espaço menor para se disfarçar. Então, dá mais dificuldade mesmo, beleza? Então, agora finalizando ali, ó, eu trabalho agora, depois que eu trabalhar com a máquina 1, eu venho trabalhando com a minha máquina meio, né? E depois também máquina zero alta e máquina zero baixa. Só os pontinhos. Então eu vou tirando ali, ó, polindo. O que eu estou fazendo ali? Polindo, barbeiro. Ah, mas não tem necessidade disso? Sim, dependendo da situação, dependendo do corte que você está fazendo, não se faz necessário realmente esse excesso de zelo. Mas a gente está aqui tentando trazer um conteúdo mais completo para vocês. Então, assim que funciona. Você quer fazer aquela foto bacana, que é um degradê limpo, correto, padrão, tem que trabalhar esses pontinhos todo com o cantinho da máquina, igual eu estou fazendo aí, beleza? Bom, já falei demais, né? Se você não é inscrito no canal, mas gosta do conteúdo do canal e assiste os vídeos, se inscreve no canal. Se inscreve no canal aí, ajuda aí a crescer mesmo esse canal, para quê? Para que ele possa abençoar outras e outras pessoas. Eu tenho recebido muitos comentários de alunos, né? Eu posso considerar já quase que como um aluno meu, porque realmente eles trazem uns depoimentos bem bacana, e eu tenho realmente ficado muito satisfeito por estar impactando de alguma forma na vida desses alunos aí, beleza? Então, já desde já fica aqui registrada a minha gratidão por participar da sua formação, entendeu? Então, você que não é inscrito, se inscreve e abençoa outras pessoas também. Deixa aquele likezão aí pro vídeo e para mais pessoas, beleza? Voltando para a aula, beleza? A gente já fez o outro lado para otimizar o tempo. Desse lado cá, a gente está fazendo o quê? A gente está conectando topo e lateral. No caso do nosso cliente aí, ele passou a máquina a última vez que ele cortou o cabelo, então o cabelo está bem curtinho. A gente vai dar só um ajuste ali na região do ápice do cabelo depois, mas basicamente a gente vai fazer só o degradê e conectar o topo com o lateral. Mas cara, agora eu vou falar uma parada para vocês. Vocês já observaram? Então, eu estou fazendo antes de falar, eu estou fazendo essa conexão com tesoura fio laser 7 polegadas. Essa informação, por que eu estou dando essa informação? As pessoas me perguntam muito, qual tesouro você usa, qual tesouro você usa? Então, eu gosto de utilizar fio laser para pente corrido, por quê? Porque pega bem, segura bem. Você observou ali aquele movimento que eu fiz ali? É um movimento que você cola o pente e levanta ele. Eu sei que tem outras pessoas que ensinam diferente, para você botar o pente, graduar o pente assim, empurrando, como encostar a ponta do pente no couro cabeludo. Eu sei, porém, minha opinião, essa técnica ela não se aplica a todos os cabelos, porque há cabelos que quando você vai fazer essa graduação, o cabelo começa a embolar. Então você pode experimentar quando o cabelo é muito volumoso, você enfia o pente e aí quando você começa a graduar, ele começa a ficar tudo embolado no pente. Agora, se você fizer esse movimento de encaixar ali o pente ali, o rente ali, e subir, controlar, aí precisa também de um controle, né, nas mãos,
para você manter esse pente sempre alinhadinho. Então é importante muita coordenação motora que você tem. Você pode sim começar já praticando o seu pente corrido igual algumas pessoas ensinam, né? Sobre colocar a ponta do pente ali e fazer essa graduação, sim. Mas quando você tiver mais controle das mãos, né, ali mais controle do pente, né? Sua coordenação motora estiver legal, testa dessa forma aí, ó. Cola o pente, ó. Cola o pente, tá vendo? Eu colo o pente mesmo, rente a máquina ali, ó, e vou subindo. Abrindo e fechando a tesoura ali, ó, padrãozinho. No movimento de elevação ali. Pente corrido por elevação e fica bem legal. Agora um detalhezinho que tava escapando. Cara, olha só. Trabalha, você é um barbeiro, tem um degradê legal, ou você tá começando e já tá com o seu degradêzinho, já tá ficando legalzinho. Cara, foca bastante nessa parte aí, ó, conexão. Trabalha todos os artifícios, né? Igual eu utilizei, ó, fiz o pente corrido, tirei aquele grosso. Agora eu venho com a minha tesourinha dentada, ó, só dando aquele polimento ali naquela conexão, para deixar ele bem espalhadinho. Então, com a tesourinha dentada, você vai tirar todo o peso ali, todo o peso daquele degradê. Então você consegue polir o degradê ali e fica bem legal mesmo. E faça isso com o cabelo seco, fica bem melhor. Cabelo molhado, às vezes você não tem noção exatamente do que você está fazendo. Então, com o cabelo seco fica melhor você fazer essa parte aí. Show? Por isso eu gosto de fazer a maioria das vezes a conexão com o cabelo seco. Por quê? Fazer esse pente corrido conexão quando dá, né? Quando dá. Por que quando dá? Porque tem cabelo que tá todo amassado, tá? É importante lavar, molhar, né? Mas eu gosto de fazer essa conexão com cabelo seco. Porque seco eu já passo o pente corrido e depois eu já venho com essa tesourinha dentada dando esse polimento aí, ó. Esse polimento, gente, pode dar que não vai atrapalhar. Eu sei que a barbeirada das antigas não é muito fã da tesoura dentada, mas ela é muito importante no dia a dia, beleza? Show? Mas aonde eu quero dizer, se o seu degradê tá limpinho, trabalha bem essa conexão. Isso vai valorizar muito o seu serviço, né? Show? O cabelo do nosso amigo, ele, ó, tá vendo? Ele tava a franja hiper curta. Eu só cortei mesmo um pouquinho do ápice ali. Fiz ali um moicanozinho ali só para puxar aquele cabelo pro meio ali, pra gente ter uma noção do quanto a gente ia cortar. Então a gente fez você puxa todo o cabelo pro meio e faz a angulação que você quer. E aí corto de um jeito bem tradicional. Eu gosto muito de seguir uma linha de corte. E eu trabalho também, né, dependendo da forma, dependendo do cabelo, com o mecha padrão, antigo, tradicional, que você trabalha cortando, olhando para a mecha que você já cortou, né? Você olha assim, sempre comparando com a mecha que você já cortou. Mas para você que está iniciante, que tem muita dúvida, é muito mais autodidático, é muito mais didático você fazer a linha de corte. O que é a linha de corte? É uma mecha guia, né? Você pode fazer a divisãozinha de mecha ali no meio certinho, ou do jeito que eu fiz aí. Mas trabalha com a linha de corte, porque aí você vai visualizar exatamente o quanto você tem que cortar. Nós já estamos mais antigos na profissão, eu consigo cortar um cabelo todo sem ter que fazer essa linha de corte e vai ficar correto. Ok, mas o objetivo aqui é te ensinar, beleza? Mas ensinar de uma forma também destravada, claro, né? Que você vai conseguir trazer, né, um resultado satisfatório no seu dia a dia, mas que não vai te amarrar também, né? Então, se eu começar aqui um monte de divisões aqui, cara, isso é muito legal, principalmente quando você está trazendo um conteúdo mais alto nível, num workshop, etc. Tal. Mas fora isso, realmente não vejo essa necessidade tanto ali, beleza? Então esse é o resultado final, já finalizado, né? Eu já pintei, sequei esse cabelo, pintei ele, dei os últimos acabamentinhos, tá vendo? Então eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Mais uma vez, deixa um like aí, comenta, faz a sua pergunta, você pode perguntar o que você quiser. Estou aí fazendo de tudo para responder vocês.
beleza? E é isso aí, beleza? Olha só, o cabelo ficou alinhadinho, degradezinho limpinho, padrão, pro dia a dia, gente, mas bem satisfatório, beleza? Forte abraço a todos, que Deus abençoe o seu trabalho, a sua profissão, né? Que você possa ser abençoado nessa profissão. Valeu, forte abraço.